lá, queridos, hoje é um dia bem especial para nós batistas. A Igreja Batista no mês de agosto tem o mês da Juventude Batista, e o primeiro domingo de agosto é o mês do Adolescente Batista, e nós teremos a honra de sermos ministrados por um adolescente batista. Quero chamar aqui o pregador dessa manhã, no auge dos seus 14 anos. Olha que legal. Tá com a mão gelada, meu filho. Sobe aqui, Orlando. Queria pedir que a família ficasse de pé para que a igreja desse uma olhadinha. Olha ali que bonito. Mamãe e o papai tão felizes, orgulhosos. Eu sempre digo que isso aqui acontece, irmãos, não é muito por causa da igreja. A igreja ajuda. Mas se não tem pai e mãe que ensina... 13 o quê? Ah, não, é que eu já fui profético. Vai pregar com 14 também. Só tem 13 anos. Então tá aqui os pais, parabéns pelo trabalho. Agradecer ao Orlando, que é o nosso líder mor da juventude da igreja, que foi quem preparou o Arthur. O Arthur já pregou nessa igreja, segundo ele, há 4 anos atrás. É isso mesmo? Confere, família? Foi por aí, há 4 anos atrás. É um menino muito crente. Quando a gente foi pensar quem pregaria no mês dos adolescentes, foi unânime pensar no nome do Arthur, quando a gente estava ali na nossa reunião. Então, o Orlando vai ter o privilégio de orar pelo pregador dessa manhã. Respira fundo, tenha calma, meu filho, está tudo bem. Você pode até desmaiar se quiser, a gente está por dentro de tudo, mas vai ser uma bênção. Então Orlando ora e na sequência seremos abençoados por um adolescente. Senhor, obrigado, Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, obrigado pela Tua graça, Senhor, que nos constrange. Obrigado, Pai, por esse tempo. Colocamos aqui a vida do Arthur diante do Senhor, Pai, esse menino, esse jovem que tem amado ao Senhor. Que essa manhã, Pai, toda ansiedade, todo nervosismo caiam por terra. E que ele seja, Pai, o instrumento do Senhor nas nossas vidas. Que ele possa trazer a palavra que o Senhor já colocou e já ministrou no coração dele. E que essa palavra ministre os nossos corações, Pai. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecendo por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Graça e paz, em nome de Jesus. É um privilégio estar aqui, né, podendo abrir o mês da juventude, podendo pregar no dia do adolescente batista. E antes de tudo eu queria agradecer ao pastor, ao Orlando, que estão me dando a oportunidade de pregar aqui, né. Agradecer toda a igreja que sempre esteve comigo na caminhada da fé e agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui na frente e ser um instrumento. Hoje eu queria falar sobre a videira. Quantos aqui sabem o que é uma videira? A videira nada mais é do que a árvore que produz as uvas. É a famosa parreira, né? Então, eu peço que vocês imaginem uma videira cheia de uvas, uma videira linda que frutifica, mas ao lado dela tem um ramo que se desprendeu e está morrendo aos poucos. E essa é a nossa vida sem Jesus. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5. No versículo 1, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém? Aqui Jesus nos mostra o cuidado que o Pai tem sobre nós e como nós somos dependentes dele. No versículo 1 ele diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Assim como a videira é o centro dos ramos, Jesus tem que ser o centro de nossas vidas. Nossa vida tem que ser completamente direcionada a Ele. Assim como os ramos não conseguem frutificar sem estar firmes na videira, nós não conseguimos frutificar sem estar em Jesus. Nós não conseguimos crescer espiritualmente e nem em qualquer outra área de nossas vidas se nós não estivermos nele. Ele é a videira verdadeira e nós somos seus ramos.
Nós temos que ter Ele como centro de nossas vidas, cumprindo a vontade dEle. E logo em seguida ele diz que o Pai é o lavrador. O Pai cuida de nós assim como um lavrador cuida de suas plantas, regando o solo, cuidando para que elas cresçam da melhor maneira possível e frutifiquem. O lavrador, ele cuida das plantas, cuida da plantação inteira, assim como o Pai está cuidando de nós na nossa jornada. Nós nunca vamos estar sozinhos, Ele sempre vai estar conosco, cuidando de nós e fazendo com que nós vivamos nossa vida da melhor maneira possível. E Ele deixa isso mais explícito ainda no versículo 2, onde Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aqui Jesus fala que quando nós não damos frutos, o Pai corta coisas de nós. E essas são as renúncias que nós temos que fazer em nossas vidas, para que assim nós frutifiquemos e geremos cada vez mais frutos. Nós temos que renunciar pessoas, lugares, coisas que nós fazemos, que nós estamos acostumados. E essas renúncias vão doer em nossas vidas. São coisas dolorosas que nós teremos que fazer, para que assim nós possamos viver o melhor de Deus em nossas vidas. Nós teremos que renunciar, assim como Abraão renunciou tudo na vida dele para seguir a vontade de Deus, para seguir a jornada. Viver um caminho que ele nem sabia para onde ele iria, mas ele confiou em Deus e abandonou tudo para seguir a jornada. Abandonar tudo assim como Mateus abandonou para seguir a Jesus. Ele tinha uma vida confortável, ele era um cobrador de impostos, ele era rico, tinha uma casa boa, uma vida boa. Mas ele abandonou tudo, todos os privilégios que ele tinha para viver com Jesus, para seguir o ministério e seguir a jornada. Abandonar tudo como Pedro abandonou os peixes na praia, abandonou todos os peixes da pesca milagrosa. Aqueles peixes dariam a vida de Pedro, ele ficaria rico, mas ele decidiu abandonar tudo para viver com Cristo, para viver com o Salvador. No versículo 3, Jesus diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes falado. E aqui Jesus nos mostra que pelo que Ele fez por nós, pela morte na cruz, Ele já nos limpou. Pelas palavras que Ele nos falou, nós estamos limpos e purificados. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós estejamos limpos, para que assim nós frutifiquemos cada vez mais. Ele nos limpou, Ele nos livrou do mal, tirou nós das trevas. E hoje nós temos a opção de viver para Ele ou de viver a nossa própria vida. Nós temos a opção de viver para Jesus ou de seguir nossa própria vontade, nossa própria jornada. No versículo 4 ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus nos mostra aqui a nossa dependência dele. Que se nós quisermos viver uma vida verdadeira nele, nós temos que nos entregar completamente, de corpo, mente, alma, de coração. Que nossa vida tem que ser totalmente dependente dele como cristãos. E agora eu vou trazer exemplos de alguns jovens na Bíblia que entregaram as suas jornadas na mão de Deus, que viveram para ele independente da situação, independente da circunstância. E o primeiro deles é Daniel. Daniel foi levado em cativeiro para a Babilônia ainda novo, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi um grande exemplo de destaque na Babilônia. Ele ficou no governo babilônico durante 40 anos e onde passava era destaque, porque ele estava com Deus. Eu vou ler o texto de Daniel 6, do versículo 7 até o versículo 10. A Bíblia diz que todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sápatras, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima as janelas abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de seu Deus, como era de costume.
E irmãos, que texto incrível, que texto maravilhoso. Aqui nos mostra como Daniel estava firme em Deus. Que ao saber que foi assinado o documento, assinado um interdito pelo rei, que estava proibido pedir qualquer coisa a homens, a deuses, senão ao rei, ele subiu ao seu quarto, trancou a porta, se ajoelhou e orou. Em meio às circunstâncias, ele não se deixou abalar, ele priorizou acima de tudo o seu relacionamento com Deus. E a Babilônia tentou mudar Daniel de todas as formas. Colocaram ele na Universidade Babilônica para estudar a cultura deles. Mudaram o nome de Daniel, mas ele não se deixou abalar pelas circunstâncias e pelo lugar em que ele vivia. Ele permaneceu firme em Deus e não abandonou a fé. Ele permaneceu firme e buscou ter um relacionamento com Ele, independente de tudo, independente de pessoas, independente de lugares. Ele permaneceu firme em Deus. Os outros jovens que eu vou falar agora, a gente trata como um às vezes, mas são três. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que em uma situação de risco, uma situação de vida, eles não abandonaram a verdade, eles não abandonaram o que acreditavam. E em Daniel 3, do versículo 16 ao 18, a Bíblia nos diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso nos mostra como eles estavam firmados na fé, que acima de tudo eles queriam viver na vontade de Deus, que eles aceitaram morrer por Cristo, eles aceitaram morrer por Deus, deixando as suas vidas de lado, a vontade deles de lado, sujeitando a própria vida e a própria morte para seguir a Deus, para não pecar e continuar adorando somente a Ele, somente ao único Deus. E por mais que eles fossem jogados na fornalha ardente, eles acreditavam que Deus era maior que tudo aquilo, que a fé deles os salvaria. E mesmo se não salvasse, eles continuariam adorando somente a Deus e não aos outros deuses. Eles priorizaram a vontade de Deus na vida deles do que a vontade deles. E é assim que nós temos que ser. A partir do momento em que nós entregamos nossa vida nas mãos de Jesus, a vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa. E agora o terceiro jovem tinha a minha idade. Davi, com 13 anos, derrotou Golias. A Bíblia nos conta que somente a ponta da lança de Golias tinha mais de 3 quilos. E Davi, com seus 13 anos, com uma funda, 5 pedras e seu cajado, foi batalhar contra ele. E em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, a Bíblia diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E esse texto nos mostra que nós não temos que temer nada, porque Deus está conosco e a vontade dele vai ser feita. Que nós não temos que temer desafios, porque a jornada é feita de desafios, mas que nós temos que sempre lembrar que ao nosso lado está o Deus Criador, o Deus Salvador. Ele nunca nos abandona e que é o nosso melhor. Que nós não devemos temer nada, porque na jornada ele está ao nosso lado. Davi enfrentou um gigante que provavelmente tinha mais de 1 metro, um metro a mais que ele. Davi enfrentou ele com a coragem que Deus lhe deu e não abandonou a batalha. Ele seguiu forte e mesmo com Saul oferecendo armaduras para ele, ele sabia que o que daria a vitória a ele não seria armas nem espadas, seria a fé dele, a coragem dele, a vontade de Deus. O quarto jovem é um jovem que eu admiro na Bíblia, um jovem que eu me inspiro, que é Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo escreve a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita em você também. E esse texto nos mostra que a nossa fé tem que ser uma fé sem fingimento. Que nossa fé não pode ser somente na frente de outras pessoas, somente na igreja. Que nossa fé tem que ser no secreto. Nossa fé tem que ser estarmos firmados em Deus no meio das tempestades. A nossa fé
no meio de tudo, no meio dos desafios, mesmo com tudo abalado, com nossas esperanças indo ao chão, nós temos que nos manter firmes no Senhor, seguindo a palavra dele, buscando ser cada vez mais parecidos com Jesus, buscando ser luz por onde nós passarmos, em meio a todas as destruições na nossa vida, em meio a todos os problemas, nós temos que nos manter firmes, porque ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação e a nossa luz. E agora eu vou falar sobre Samuel, um jovem que foi entregado ao templo depois que nasceu, e Deus falou com ele por meio de uma visão. E a Bíblia nos conta em 1 Samuel capítulo 2, versículo 19, que Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Aqui nos mostra que enquanto Samuel crescia, Deus estava com ele. Deus nunca o abandonou e fez com que, por meio da fé dele, ele se tornasse um grande líder em Israel. Samuel nunca abandonou os caminhos do Senhor, tendo ao lado dele Finéias e Orfeu, que eram jovens filhos de Eli, que se beneficiavam do cargo que eles tinham e não seguiam a verdade de Deus. Mas mesmo assim ele não se abalou e não foi influenciado por eles. Ele permaneceu firme na vontade de Deus. Ele permaneceu firme na verdade, buscando sempre seguir os caminhos da palavra, buscando sempre ser o mais verdadeiro e honesto possível. E nós temos que ser assim, não se abalar pelas pessoas que estão ao nosso redor, não se deixar ser influenciado, mas influenciar quem está ao nosso redor, porque nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. E a sexta jovem é uma garota que nós nem sabemos o nome dela, uma mensageira que um pequeno ato da vida dela mudou uma história por completo. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 2 e 3, a Bíblia diz que tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram uma menina cativa, que ficou aos serviços da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. E a palavra nos mostra que por mais que ela tivesse sido levada cativa, tivesse sido levada escrava, ela não abandonou o que ela acreditava. Ela podia ter largado tudo, largado a fé, largado a vida dela, mas ela permaneceu firme. E um pequeno ato da vida dela, indiretamente, curou Naamã. E nos mostra que, por mais que a situação esteja difícil, por mais que tudo esteja desabando, nós temos que ser luz na vida de outras pessoas, porque a partir do momento em que nós estamos firmes em Deus, não tem como nós desistirmos. Quando nós estamos firmes nele, nós frutificamos. Quando nós estamos firmes nele, nós geramos vida por onde nós passamos. E não é só nos tempos bíblicos que nós temos esses exemplos. Atualmente, uma pessoa, um jovem, Billy Graham, quantas pessoas aqui conhecem ele? Um dos maiores evangelistas que já pisaram na terra, muito importante. Por mais que ele já tenha morrido, ele é um exemplo de jovem. Ele se converteu com 16 anos e se formou em teologia. E desde a sua conversão, ele entregou a sua vida para Jesus, buscando ser luz e exemplo por onde ele passava. Ele pregou na região norte-americana e europeia durante toda a sua vida. Ele era exemplo e aconselhava grandes potências mundiais, aconselhava governantes, presidentes, e nos mostra que, independente da nossa idade, independente de quando nós começamos, há esperança em Deus. Nós temos que ser luz. Não tem o porquê não entregarmos nossas vidas a Ele, porque quando nós estamos firmes nele, tudo melhora. E para finalizar o texto de João, no versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós somos completamente dependentes de Cristo. Nós somos completamente dependentes dele para frutificar, para crescer em todas as áreas da nossa vida. Nós somos dependentes dele para gerar novas vidas. Nós somos dependentes dele para mudar, porque sem ele não há mudança. Sem ele há um vazio em nosso coração, um vazio infinito, que só pode ser preenchido por um ser infinito.
Sem Ele, tudo desaba. Quando nós nos afastamos da palavra, quando nós caímos e acabamos nos desprendendo, nós percebemos o quão ruim é estar longe dele, o quanto tudo na nossa vida desmorona. Mas quando nós estamos firmes nele, surge uma alegria inexplicável, surge uma alegria que contagia, um ser que espalha a palavra por onde passa, que atitudes mostram que nós somos cópias de Cristo. Nós temos que ser cópias de Cristo na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos. E eu sempre tento ser o mais parecido com Cristo na escola. E uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele fala muito palavrão, então eu mostrei para ele o texto de Mateus, que a boca fala do que o coração está cheio. E ele parou de falar palavrão. Isso nos mostra que pequenas atitudes nossas podem gerar mudança na vida das pessoas. Nós não podemos nos envergonhar da nossa fé, não podemos nos envergonhar do que nós acreditamos. E nós temos que estar sempre buscando representar Jesus, buscando sempre estar firmes na videira, firmes na palavra, vivendo verdadeiramente em Cristo, porque somente assim nós vamos poder frutificar. Nós devemos entregar toda a nossa vida a Ele, não somente metade, não somente um quarto. E por mais que às vezes pareça estranho, nós devemos seguir na vontade de Deus. Por mais que às vezes vá nos chatear, ter que abdicar de nossas vontades, de nossos planos, nós temos que seguir na vontade de Deus. Nesse texto, Jesus está confortando os corações dos discípulos, porque logo logo Ele morreria. Ele está confortando os discípulos e Ele está nos confortando também. Durante a nossa vida, Ele sempre vai estar ao nosso lado. Como diz no versículo 1, o Pai é o lavrador. Ele cuida de nós e nós somos dependentes dele para vivermos. Nós somos dependentes deles para frutificarmos. E a reflexão que eu queria deixar nessa manhã, reflexão principal, é quem nós temos sido em nossas vidas. Nós temos sido como os ramos que se entrelaçam na videira, os ramos que frutificam, geram vida, geram alegria e esperança. Ou nós temos sido o ramo que caiu e está morrendo aos poucos. Nós temos se desprendido da videira sem nem percebermos, ou nós estamos vivendo a verdade de Cristo? Quem nós temos sido? Alguém que vive um evangelho verdadeiro, por onde passa gera vida, mas no secreto não vive o que prega. Ou nós temos vivido a verdade, em que independente de onde estamos sozinhos ou com outras pessoas, nós representamos a Cristo. Nós temos que viver o verdadeiro evangelho. E por mais que nós nos percamos às vezes na jornada, no caminho, Ele nos aceita de volta com os braços abertos, para que nós sejamos ramos firmes na videira, para que nós vivamos verdadeiramente nela. E essa manhã eu queria orar pela vida da igreja, orar por todos que estão aqui, e para que aqueles que se perderam, que saíram da videira, possam voltar e voltar cada vez mais firmes na jornada. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia de hoje que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado porque nós podemos respirar. Muito obrigado porque nós podemos estar aqui em comunhão, Pai, aprendendo e absorvendo cada vez mais a Tua palavra. Eu te agradeço por tudo que Tu fazes em nossa vida, porque Você nos dá oportunidades, porque Você nos dá esperança. Você faz com que nós possamos ser luz. Pai, essa manhã eu te peço para que nós estejamos firmes na videira, vivendo verdadeiramente em Ti e sendo luz por onde nós passarmos. Que nós não vivamos um evangelho de fachada, que nós tenhamos uma fé não fingida, que nós possamos ser como os exemplos que eu citei, mas sejamos principalmente como Ti, Pai, buscando viver, sendo cópias Tuas. Por onde nós passarmos, nós mostremos luz, geremos alegria e vida. Por onde nós passarmos, sermos como Ti. Eu te peço também, Pai, para que aqueles que estavam perdidos sejam encontrados essa manhã por Ti, e para que o Senhor possa abraçá-los e aceitá-los de volta, Pai. Eu te peço para que Você esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. Eu te peço para que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos guie durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. Faça com que esse dia de hoje seja uma bênção, Pai.
Em nome de Jesus que nós oramos, te pedimos, te agradecemos. Amém.